E aí, pessoal, beleza? Nós começaremos a trabalhar agora a ditadura militar no Brasil, um período que vai de 64 até 1985. Nesse primeiro vídeo, nós falaremos sobre o modelo político do regime militar. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bons estudos. A partir dessa aula, nós iremos falar de regime militar ou ditadura militar aqui no Brasil. Esse tenebroso, esse sombrio período de 21 anos vai de 1964 a 1985. Durante esse período, o Brasil esteve sob a tutela do governo de presidentes oriundos das Forças Armadas, ou seja, são militares que assaltaram o Brasil em 1964, dando um golpe com apoio de parte da sociedade civil brasileira, principalmente grupos conservadores, uma elite nacional, ligada a interesses também internacionais, né? Com uma já evidenciada e provada participação dos Estados Unidos. Um contexto de Guerra Fria, precisavam manter os seus aliados longe de algum tipo de ameaça que fosse aos seus interesses imperialistas prejudicial, né? Em 64 nós temos o golpe que derrubou o presidente eleito João Goulart, né? E assim entramos nesse período bastante importante da nossa história e que não deve ser esquecido, deve ser lembrado, deve ser estudado, deve ser analisado com bastante rigor e detalhe, mas sempre a partir de fatos e documentos, né? Não só de ilusões e de propaganda. Bom, esse período é um período que se inicia com o golpe militar, conduzido ali especialmente pelo Castelo Branco, e que vai trazer algumas características importantes do seu modo de funcionamento no campo da política, no campo da economia, né? Nós veremos isso no campo ideológico também. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, o que vocês com certeza já sabem, né? Nós estamos falando de um período em que o poder executivo, nesse momento exercido por militares, acaba adquirindo mais influência, acaba adquirindo mais força, mais autoridade. Ou seja, nesse período nós temos não só ampliação da autoridade do executivo, aqui na figura dos militares, mas uma cada vez maior concentração de poderes nas mãos, né, dos presidentes militares. Esse é um processo gradual, pessoal. Nós veremos que não é da noite para o dia que um regime autoritário aqui ele se estabelece de maneira plena, né? É um processo e a gente vai ter que entender isso daí. O poder judiciário, né, poder de julgamento, né, dos juízes, enfim, estava submetido a essas autoridades militares, muitos juízes aí, inclusive, corroborando esse tipo de governo, aprovando esse tipo de governo. No legislativo, nós teremos aqui forças políticas favoráveis ao regime militar, outras porque foram intimidadas, outras porque foram cooptadas. E quando o legislativo não era favorável, ele era fechado, né? Ele era fechado, né? O Congresso era fechado. Veremos isso. Bom, essa é a primeira característica. A segunda característica política do regime militar é a sua forte repressão, né? São instrumentos de repressão. Os instrumentos de repressão foram tanto no campo ali militar, né, das forças militares agindo com grande rigor físico, né, e bélico contra os seus opositores, mas aí veremos que a repressão também se dá no campo ideológico, a repressão se dá também no campo político, né, porque é um regime autoritário, né. E aí nós temos algumas características interessantes aqui, né. A primeira coisa que o regime militar vai fazer é reprimir aquelas entidades, aqueles movimentos que apoiavam o João Goulart, né, e são, né, naturalmente, aqui movimentos populares, né, que foram surrados e foram fechados, e que vão reagir durante até mesmo o próprio regime militar. A UNE, União Nacional dos Estudantes, estudantes aqui são vistos como subversivos, a universidade é visto como um antro de subversão, né? Afinal de contas, né? A universidade é um espaço de pensamento, né? Deveria ser livre
deveria ter liberdade de expressão, deveria ter liberdade de pensamento. Nós veremos que os militares vão agir com vigor, com força, inclusive dentro das universidades, né? Tirando a liberdade de cátedra dos professores, prendendo estudantes, prendendo professores, enfim, torturando até matando. Nós temos os sindicatos, obviamente estamos falando do sindicato dos trabalhadores, esses sindicatos também foram fechados, os sindicalistas foram perseguidos, presos, enfim. Por quê? Porque na cabeça aqui dos militares, né, na época da Guerra Fria, o sindicato é sinônimo de espaço de desenvolvimento de ideias socialistas. Né? Lembre-se que nós estamos em plena Guerra Fria. Os Estados Unidos enxergam essas organizações dos trabalhadores como um passo para, né, o socialismo. Né? Então, também fecha. Lembre-se que a justificativa dos militares para dar o golpe, né, que derrubou um presidente eleito democraticamente, por isso que é golpe, não é revolução, né, foi nada mais nada menos do que proteger o Brasil contra a ameaça comunista. Né? Então os caras falaram que fizeram a revolução para impedir que o Brasil virasse uma Cuba. Né? Cuba fez a sua revolução em 1959. Né? E passa a ser ali algo bastante preocupante para os Estados Unidos na América, o tradicional quintal, né, dos interesses imperialistas dos Estados Unidos, norte-americanos. Bom, entidades camponesas, né, essas entidades lutavam por reforma agrária, nós tivemos ali uma tentativa do próprio João Goulart de fazer reforma agrária. Vamos lembrar, mostrar que o país, Brasil, é um dos maiores em concentração de terras, né, nesse sentido, uma desigualdade enorme, desde a época da colonização, as terras eram concentradas nas mãos da minoria, e isso foi aumentando cada vez mais até hoje. Essas entidades camponesas, elas mais tarde virarão o MST, né, Movimento Sem Terra, e que lutam por justiça e pelo direito, que hoje é constitucional, né, 1988, a última Constituição, que é justamente o direito de ter um pedaço de terra, claro, terra produtiva. Né. O MST não invade terra que é produtiva, invade terra que é improdutiva, né, ou que é resultado de um latifúndio que evidentemente não é todo ocupado. Bom, e outros grupos aí que foram ligados ao João Goulart, que achavam que era possível fazer uma grande, profunda e estrutural reforma no Brasil, e não, exatamente, não necessariamente socialista. Tá? Cuidado, a gente acha que falou em MST, falou em sindicato, falou em União Nacional dos Estudantes, fala, tá tudo socialista. Cuidado, pessoal. Tem socialista? Tem, mas os caras, de fato, ali, né, pensavam em fazer a revolução socialista. É por isso que a gente tem que estudar, né? Bom, vamos lá. E aí, outra característica muito importante dessa ditadura militar é a censura aos meios de comunicação. Óbvio, né? Isso é uma característica de todo regime autoritário, todo regime militar, calar, né, a oposição ou impedir que qualquer palavra, ideia, né, possa ameaçar os seus interesses. Então não há liberdade de expressão. Né? Jornais serão censurados, alguns serão, né, quando mais rebeldes, fechados. Os jornais as mídias, né, que continuarão abertas são aquelas que, de certa forma, exaltam os valores do regime e não criticam. Né? Então isso aí é uma escalada de censura que vai acontecer no Brasil. E nós temos como exemplo aqui o Sistema Nacional de Informação, que é o órgão, o SNI, é um órgão criado pelos militares, é um órgão bastante importante do regime militar, porque é um órgão, entre aspas, da inteligência. Né? Esse órgão ele é um órgão que busca informações importantes sobre movimentos sociais, sobre organizações populares, né, sobre especialmente aí a mídia de maneira geral, né, os meios de comunicação, a fim de informar o governo de possíveis ações aí perigosas. Né? Então é um órgão consultivo de coordenação de informação e contra-informação, a fim de alimentar, né, o Estado aí, nesse momento instrumentalizado pelos militares, a fim de dar a eles então a condição de lutar contra os seus inimigos com mais propriedade, né, com mais, digamos, informação. Né? É claro que essas informações são importantes, né?
nome de pessoas, de lideranças, né? Como funcionam, onde agem, né? Então tudo isso vai, digamos, possibilitar aos militares agir com mais eficiência contra os seus inimigos, né? E muitas vezes com muita violência, né? E sempre, queridos, vejam, em defesa da tal segurança nacional, né? A gente vai falar dessa lei de segurança nacional, né? Essa lei que vem lá de trás, né? Inclusive lá da ditadura de Getúlio, e que aqui ganha uma expressão enorme também, que é a ideia de que tudo pode ser feito e deve ser feito para manter a segurança nacional, né? E aí contra os inimigos da pátria, né, podemos fazer tudo. Tudo deve ser feito pela nação aqui, garantindo a liberdade, a tal democracia. Interessante, né? Uma ditadura falando que garante a democracia e a liberdade em defesa da segurança nacional e vai usar de meios violentíssimos, autoritários em vários campos, em várias áreas, sob a justificativa de defender a democracia e a liberdade. Né? É incrível essa contradição. Mas enfim. E aí temos outra característica importante, né? Que vai acontecer durante praticamente todo o período, mas de 64 a 74, que foi o período mais ali, 74, que foi o auge da repressão, isso funcionou muito bem no Brasil. Né? A Lei de Segurança Nacional, como disse a vocês, é uma lei, né, que dá aos militares uma justificativa, um pretexto para poder limpar, né, entre aspas, né, o Brasil das possíveis ameaças, né, socialistas, enfim. A ideia era proteger a sociedade brasileira do terror comunista. É sempre isso, né? Você precisa escolher um inimigo. No caso aqui, o inimigo não é um inimigo internacional, né? O inimigo é nacional, né? Então, ao invés de você defender o Brasil contra uma ameaça estrangeira, numa guerra, da Lei de Segurança Nacional, dá aos militares o direito de prender, matar, enfim, torturar pessoas que possam ameaçar, digamos, a paz e a ordem no Brasil, a democracia e a liberdade, principalmente, né, nós estamos falando da ameaça comunista. Lembre-se, nós estamos vivendo esse contexto de Guerra Fria, de bipolarização do mundo, né, há uma ameaça comunista no mundo e o Brasil precisa se proteger, é isso que eles vão dizer. Quando eu falo que eles podiam torturar, matar, expulsar e prender, caçar direitos políticos, não necessariamente isso é lei, né? Eles não tinham, portanto, digamos, legitimidade. Tinham, né? A sociedade, grande parte da sociedade dava a eles condição de fazer isso, né? Apoiava, inclusive. Mas nós estamos falando o que é um pesadelo, né? Imaginar que no Brasil tem muita gente que apoia esse tipo de coisa ainda. A gente está vivendo hoje, a gente sabe que existe ainda gente que defende tortura, por exemplo. E a ideia é assegurar a paz e a segurança do Brasil. Esses caras, na verdade, então, faziam isso, agiam. Né? Eles têm a defesa de uma lei que diz que eles podem matar? Não, não tem uma lei que diz que eles podem matar. Tem uma lei que diz que eles podem torturar? Não, isso aí não existia, mas eles faziam. Né? Vai existir uma lei que dá a eles o direito de caçar direitos políticos? Isso vai acontecer, isso vai se dar no campo jurídico mesmo. Tá? E aí os pilares básicos de repressão, quer dizer, quais são os instrumentos que eles usavam para reprimir os tais adversários, segundo eles, da pátria, né, da nação e do povo brasileiro. A polícia política, né, essa polícia política é aquela que age nas ruas reprimindo qualquer tipo de movimento que contestasse a tal ordem estabelecida, a ditadura. Espionagem, isso vai ser muito comum. Eles vão aprender muito disso com os Estados Unidos, e os norte-americanos aprenderam aí técnicas de espionagem com a França, quando a França apanha na Argélia, a independência da Argélia, apanha no Vietnã, eles vão mudar suas táticas de guerra. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. A espionagem é importante para obter informação. Censura, né, aos meios de comunicação, deixar as pessoas que eram opositoras falar, né, dizer, pensar, enfim. Propaganda, a gente vai ter uma propaganda nacionalista, ufanista, né, em defesa, aparentemente, né, de um país grande, forte, soberano, livre de ameaças internacionais, no caso dessa daí, né, comunista, enfim. Então a propaganda sempre é um instrumento importante, né, da ditadura, e quem fez isso muito bem foi Hitler, e ensinou muita gente, né. Nesse caso,
A propaganda tenta convencer as pessoas de que é necessário um regime, então, portanto, autoritário para proteger o Brasil dos perigos, né, a sua pátria, enfim, os perigos internos, principalmente, né, menos externos, mas internos muito mais, né. E tortura, né, pessoal? Tortura vai ser um instrumento usado diuturnamente no regime militar para obter informações e para intimidar os opositores, com muita violência. Né? E a gente sabe muito bem que tem até hoje gente que ainda defende tortura. Né? Ah, mas dependendo da pessoa, vale. Ah, é? Toda e qualquer violência é válida? Bom. Especialmente a SNI, né, o Sistema Nacional de Informações, vai obter informações, montando dossiês, fichas de pessoas, de grupos, de lideranças, enfim, né, de movimentos aí populares, movimentos que são chamados subversivos. E assim, é possível você prender, você expulsar do Brasil pessoas que são consideradas, então, perigosas, né? Empresários, estudantes, sindicalistas, enfim. E o mais importante que eu coloquei para vocês aí, né? Os militares recebiam ajuda de instituições privadas. Isso é importante porque a gente fala, o golpe militar, o regime militar, o governo militar. De fato foi um governo militar. De fato foi um golpe militar em 64, mas os militares não fizeram isso sozinhos. Nós veremos isso. Tiveram apoio de empresas privadas, nacionais e multinacionais, financiavam, apoiavam, denunciavam, eram verdadeiros braços de informação dos militares. Eu estou falando de Volkswagen, eu estou falando aqui de. Como é o nome daquela que vende gás? Ultragás e outras mais a serviço, né, da ditadura. Então não esqueçam disso. A gente pode falar aqui de golpe civil-militar, que é o correto, depois de civis. Regime militar, ditadura militar, sim, mas teve apoio, sim, de muitas empresas e entidades privadas. E aí eu coloquei, né, como eram chamados esses delatores, né, essas entidades e empresas privadas, quando ajudavam os militares a perseguir, né, e prender, e torturar e matar. Os cachorros, os secretas, né, cara? Os cachorros são aqueles que fazem, né, ali, que fazem investigação, né? Aquele cachorro que fica ali procurando uma presa, né? Esses são os cachorros. E os secretas também, né? São agentes secretos, são os espiões, são aqueles que se infiltram nas organizações ali subversivas, na cabeça deles, né? Lembra que o subversivo aqui é quem não aceita o regime militar. Incrível, né? Aquele que defende a democracia, tal, a liberdade, é visto como subversivo no regime militar, né? E essas entidades, então, e essas pessoas, né, produziam informações para formar um verdadeiro banco de dados para os militares, tanto no âmbito nacional, quer dizer, um banco de dados no Brasil, né? Então os militares vão consultar quem é quem, nome de pessoa, tal, né? Vão fazer o cruzamento de pessoas com grupos, enfim, né? Então é uma inteligência mesmo aqui, né? A serviço da ditadura da violência. E internacionais, isso aqui é uma coisa importante. Quando eu falo de banco de dados internacionais, é que isso já foi provado, né? E é importante que a gente diga isso. A gente tem prova disso, né? Tem documentos. E os documentos foram, inclusive, produzidos pelos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas existe uma lei norte-americana que diz que a cada 25 anos o governo norte-americano precisa divulgar aqueles documentos ditos secretos. E claro, né, que eles apoiaram o regime militar, eles tinham muito conhecimento do que acontecia aqui, das coisas bizarras que aconteciam aqui, inclusive, e produziam documentos com isso. Esses documentos são hoje públicos. Então eu estou falando isso porque a gente tem documento. Eu falei para vocês, né, os documentos, principalmente norte-americanos, né? Os brasileiros aqui queimaram vários documentos quando o regime foi, né, extinto, enfim. Alguns sobraram, mas a gente tem muita coisa dos Estados Unidos. Esse banco de dados também serve para uma articulação entre ditaduras da América Latina. Não é coincidência, né?
Brasil, golpe militar, ditadura militar, Chile, com Pinochet, né? Você tem no Uruguai, você tem na Argentina, você tem várias ditaduras na América Latina. Coincidência nessa época? Claro que não. Você tem aí um modus operandi dos Estados Unidos que vai alimentar esses golpes, que vai apoiar esses golpes e que vai sustentar tudo isso em nome, né, da luta contra o comunismo no mundo, tá? Especialmente na América Latina. Chamamos essa articulação entre as ditaduras da América Latina, trocando informações sobre pessoas, né, sobre grupos, que muitas vezes saíam de um país, né, por conta da perseguição e fugiam para outros países vizinhos ali na fronteira, e a gente, né, nessa época as pessoas não entendiam por que os caras atravessavam a fronteira e eram presos do outro lado, né, da fronteira em outro país. Bom, hoje a gente sabe, porque havia a chamada Operação Condor. Né? Essa Operação Condor nada mais era do que a articulação das ditaduras latino-americanas, né, com financiamento dos Estados Unidos, de modo que se criasse uma espécie de turminha do WhatsApp, entendeu? Entre os militares que trocavam informações e falavam quais eram os seus problemas, quais eram as suas dificuldades, quais eram os seus inimigos, né? E de modo a cumprir com uma tarefa ali do imperialismo norte-americano na América Latina, defendendo os interesses dos Estados Unidos, né? Sob o auspício de que estavam defendendo também seus próprios interesses, né? Mas tudo isso foi pensado pelos Estados Unidos com a aprovação das elites locais, aqui na Argentina, no Chile, enfim, e com os militares. Então essa Operação Condor, provada, como disse a vocês, é uma articulação entre regimes militares da América Latina. Os caras eram integrados. Tá? Bom, e aí, queridos, vamos falar dos atos institucionais. Isso aqui é muito importante, isso aqui é extremamente relevante. Por que é importante os atos institucionais? O que são atos institucionais? São leis criadas por decreto. Então, quer dizer, você não tem ali um debate, uma discussão, né, para averiguar algum problema, algum tipo de ação perigosa ou problemática à grande sociedade brasileira, mas sim, então, decretos dos presidentes militares pelos quais os militares governavam de maneira autoritária. Então, os atos institucionais, eles foram criados pelos militares, são verdadeiros decretos, e que são colocados acima da Constituição. E isso é muito importante. Por que acima da Constituição? Porque a Constituição, nessa época, inclusive, até 67, quando teremos a Constituição de 67, que foi feita pelos militares, vigorava a Constituição de 46. E a Constituição de 46, prezados, é uma Constituição democrática. Né? É uma Constituição democrática. Aí você fala, bom, peraí, de 46 a 67, vigorou a Constituição de 64 a 67 no regime militar, vigorou a Constituição de 46, que era democrática? Sim. Ah, tá vendo, professor? O regime não é ditatorial. Aí que você se engana. Para não dizer que os militares eram autoritários, os militares, para não criar essa imagem de que eles eram autoritários e ditatoriais, então eles mantinham a aparência democrática, que é a Constituição de 46, né, com suas instituições, né, democráticas, mas governava através dos atos institucionais. Então toda vez que eles se sentiam ameaçados de alguma coisa, eles criavam um ato institucional para cercear liberdades, tá? Para limitar liberdades, inclusive da Constituição. Vejam, os atos eram colocados acima da Constituição. Então assim, eu uso a Constituição quando me convém. Ah, não me convém, tem algo aqui que não está não tá legal. O que eu faço? Eu crio um ato institucional para poder agir com autoritarismo, com força contra os meus inimigos. Tá? Então vejo que com os atos institucionais, o regime autoritário desse período, ele foi sendo gradualmente criado, gradualmente produzido, não da noite para o dia. Então você percebe? Mantém-se uma fachada democrática. Na prática, instaura-se uma ditadura. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que funciona isso, né? Porque os militares governavam pelos atos institucionais. O primeiro ato institucional transferia o poder político aos militares. Então esse primeiro aí foi do Castelo Branco, o primeiro militar, na época do golpe de 64, e falou, olha, agora quem vai governar o Brasil são os militares. Professor, mas eles foram eleitos? Não, foi golpe. Por isso que você precisa ter uma lei que diga, quem manda hoje são os militares. Está na Constituição isso? Não,
Porque se estivesse na Constituição, queridos, eles teriam, né, que respeitar, né? E a Constituição diz, presidente eleito. For eleito? Não, deram um golpe. Então, é isso que está fazendo o ato institucional. Esse ato institucional dá o direito aos militares de caçar, suspender direitos políticos e censurar meios de comunicação. E aí você fala que isso é democrático ainda. Tá? Então, eles falavam que isso era importante para defender o Brasil, né, tal segurança nacional. O segundo ato institucional, que vai ser feito depois, né, claro, isso tudo um processo, né, o número 2, ele extingue os partidos políticos no Brasil. Pô, professor, como assim extingue os partidos políticos? Extingue. Ah, mas isso não é democrático. Bom, não é mesmo. Ah, não tem liberdade política de expressão. Não tem. Mas o curioso é a fachada democrática, né? Lembre-se, os caras falam que defendia a democracia e a liberdade contra aqueles que queriam implantar a ditadura violenta do comunismo, do socialismo. Então, sobre essa justificativa de defender a liberdade e a democracia, os caras acabaram com a mesma, ou com as mesmas, né? Eles fecham todos os partidos políticos e eles fundam 2. Peraí, professor, eles fundam 2? Aí, mas tem 2 partidos? Tem. Um de situação, né, pós-militares, e o outro que é de oposição. Olha, tem oposição, professor, então não é ditadura. O que você não entendeu é que eles criaram a oposição, então é uma oposição que eles consentem. Então vamos criar uma oposição para dizer ao mundo que a gente tem aqui liberdade, entendeu? Mas quem criou a oposição? Ah, foi o próprio regime militar. Nossa senhora, mas isso é estranho, é? Não sei se você entende. Você chega numa quadra, você tem a bola, você é dono da quadra, tá? Daí você fala assim, ó galera, quem vai montar os times sou eu, tá? Eu sou dono da bola, eu sou dono da quadra. Aí você monta o seu time, você põe os melhores no seu time, e você monta um outro time que é seu adversário, né? Com os piores, tal, para deixar bem fraquinho, assim, sabe? Para você ganhar sempre. Isso é democrático? Claro que não, né? A Arena, Aliança Renovadora Nacional. Renovadora do quê? E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Puxa vida, essa oposição é... Então eles vão colocar todas as oposições dentro do MDB. Professor, mas tem oposição. Claro, que essa oposição, quando começa a falar mal do regime, o que eles fazem, os militares? Eles vão lá e vão cerceando mais liberdades. Tá? Mas você tem na aparência a oposição. E quando você tem todas as oposições dentro do mesmo partido, né, você causa um problema, né? Por quê? Problema para quem, né? Para a oposição. Por quê? Porque a oposição não é tudo igual. Os caras não pensavam tudo da mesma forma. Então você gera uma espécie de briga entre eles ali dentro, eles não se entendem e isso enfraquece a própria oposição, né? Lógico que a oposição não é tudo igual. E olha que interessante, o ato institucional número 2, ele previa eleições indiretas para presidente. Olha que importante, indireto. O que significa? Que a partir do ato número 2, os presidentes não serão eleitos de maneira direta. Quer dizer, você não vai então à urna votar para escolher o seu presidente. Quem escolhe o presidente? O Congresso Nacional. Ou seja, nós estamos falando do poder legislativo, são os deputados. Ah, mas a maioria dos deputados era da Arena. Ah, então são os amiguinhos do cara, então quem elege o presidente? A Arena, porque tem maioria no parlamento. E como que eles garantem a maioria no parlamento? Você está entendendo? Então você tem uma ditadura disfarçada de democracia. Tem eleições sim, mas é indireto, o povo não vota mais. Quem vai eleger o presidente? Ah, vai eleger, mas parlamentarismo seria, professor? O parlamentarismo aqui é autoritário, então não é parlamentarismo, né? O sistema parlamentarista daquele modelo inglês é democrático. Nós temos então aqui, vejam, está tirando o quê? O direito de voto do povo, né? De escolher o seu presidente. Por quê? Porque isso poderia prejudicar os interesses dos militares, porque os caras poderiam escolher um civil, por exemplo. Chegou a acontecer isso e aí os militares derrubaram de novo. Temos a eleição, aliás, o ato institucional número 3. Previa eleições indiretas para governador. Você percebe? Então os caras vão tirando o direito do povo votar e eleger diretamente os seus governantes. Você tira primeiro o direito do cara eleger o presidente, depois você tira o direito do cara eleger o governador. Ah, professor, isso é democrático. Pô, caramba, hein? Temos o ato número 4, percebam a data, 1967, então todos esses aí, os 3 anteriores foram anteriores de 67 a 67. E o número 4, ele criou uma Constituição. Esse ato institucional criou uma Constituição, claro, uma Constituição autoritária.
a nova Constituição de 1967 substitui a Constituição de 46. Então você pega todos esses atos institucionais e você cria uma nova Constituição. E essa Constituição, sim, tá? Não é mais democrática, ela é autoritária, 67. Tá? Substitui de 46, é a chamada Constituição do Terror. Por quê? Porque ela elimina inúmeros direitos. Tá? Mas sem dúvida nenhuma, você conhece o ato institucional mais importante, né? Porque é o mais violento, é o mais repressor, é o mais autoritário, é o mais obscuro, né? Que é o ato institucional número 5, que foi o ato, moçada, de 68, né? Que simplesmente aumentava ainda mais o poder executivo, ou seja, aumentava ainda mais o direito autoritário do presidente em governar o Brasil, no caso, ditadura militar, os militares, direitos individuais cerceados, né? Então você já não tem mais os direitos e garantias individuais. Um exemplo, o fim do habeas corpus, você não tem mais direito de defesa em liberdade quando acusado de alguma coisa. Isso vai possibilitar, por exemplo, que o sujeito seja preso sem prova, sem uma acusação formal, o cara é levado para um lugar, é torturado, muitas vezes morria, e ninguém falava nada. Ah, cadê o advogado? Ah, não pode. Ah, cadê o direito de defesa? Ah, não pode, entendeu? Dá o direito ao presidente, vejam, de fechar o Congresso. Então vamos supor que você tem um Congresso ali que começa a brigar com você, deputados que começam a questionar, fala assim, tô com o saco cheio, quer saber? Fecha o Congresso. Então os caras fechavam o Congresso. A partir de 68 o presidente podia fechar o Congresso. Pô, professor, isso é democrático. Dava ao presidente condição de caçar, prender indiscriminadamente qualquer pessoa, sem ter que justificar, sem julgamento, sem nada. Então, cara, é uma carta branca para, né? Uma carta branca para repressão violenta, uma carta branca para morte, uma carta branca para opressão, né? O cara, eu posso fazer tudo. Isso é o ditador, isso é uma ditadura. Entendam isso. Esse é o mais terrível, né? Tem gente hoje em dia pedindo a volta do AI-5. Nossa senhora, professor. Pra você ver a situação. Bom, e aí eu trouxe para vocês aí uma imagem bastante importante, já caiu inclusive em vestibulares, né? Do Correio da Manhã, veja a data, 65, né? 65 a gente já não tem mais os partidos políticos tradicionais, todos esses partidos existiam antes, né? Do ato institucional número 2, né? O ato institucional número 2 acabou com os partidos, fechou os partidos, e olha que coisa curiosa. Dia 2/2, né? Finados, né? O que morreu, né? O que teve fim? O PSD, o PTB, a UDN, curioso, hein? A UDN, União Democrática Nacional, do Carlos Lacerda, o maior inimigo do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, do João Goulart, ajudaram, a UDN ajudou a dar o golpe de 64. Tá? E os caras acreditavam que assim poderiam ter a oportunidade de governar o Brasil. Se deram mal, né? Porque os caras deram o golpe junto com os militares falaram assim, bom, agora a gente entra e vocês, né? E vocês calem a boca. Até a UDN foi fechada. Até o partido que apoiou o golpe militar de 64 ligado ao capital internacional, à burguesia, enfim. São liberais. O PSP, PDC, MTR, PTN, enfim, né? PRP, PL. Então são os partidos aí, tem mais, mas para você, né, ver aí a crítica. Lógico que o Correio da Manhã, né, vai fechar logo de manhã, vai ser censurado, né? Depois que criticou os militares, acho que não vai durar muito, né? Bom, e aí algo que também é bastante importante quando a gente trata de regime militar, ditadura militar, que é a divisão política militar. Quer dizer, não existe uma voz única nas Forças Armadas. Dentro das Forças Armadas, os militares também brigavam entre si. Então, haviam divergências, haviam rachaduras internas. Tá? O que eles tinham em comum? Bom, o que eles tinham em comum é que os militares deveriam governar mesmo. Né? Aquele espírito salvacionista que vem desde a época do tenentismo, só eles que são honestos, ilibados, são os únicos capazes de resolver os problemas nacionais, os civis são corruptos e tudo mais, nós somos, né, disciplinados, organizados. Né? Mas havia uma briga interna. E a gente vai ver inclusive isso com os presidentes. Nós temos a Sorbonne, extremamente prepotente, né? O que é a Sorbonne? A Sorbonne, meus queridos,
Aqui no Brasil vai ser um grupo de militares, tá? Mas a Sorbonne, tá, que inspirou essa daqui, nada mais é do que a Universidade, né, de Ciências Políticas e Humanas da França, onde se produz, ou se formam as maiores mentes das ciências sociais, né, cara? Né? São os intelectuais, aquela coisa toda. Aí os militares olharam e falaram assim, nossa, qual que é o centro da intelectualidade, né, política? Ah, Sorbonne lá da França. Ah, então a gente também vai montar o nosso grupinho da Sorbonne. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, esses caras se acham a intelectualidade, se acham uma espécie de cúpula, de elite intelectual no campo militar, né? Esses caras, então, falam que eles fizeram uma intervenção em 64, militar, para proteger o Brasil contra o socialismo, mas que pretendem devolver o poder aos civis depois que a ameaça for, né, enfim, a ameaça acabar, né, a ameaça socialista for eliminada, eles devolvem os civis. Eles só estão fazendo essa intervenção para garantir que o Brasil não sofresse uma revolução socialista, né? Curioso, né? Ficaram 21 anos, né? Demoraram para devolver o poder e não queriam, obviamente, né, aos civis. A intervenção militar com prazo e objetivos. Olha, a gente tem um prazo. Falaram qual? Data? Não. Qual objetivo? Eliminar a subversão no Brasil. Quando a gente limpar tudo, a gente devolve. Acho que eles, né, resolveram ficar, né? 21 anos. Bom, e aí nós temos a linha dura. Essa linha dura, moçada, são aqueles mais radicais. Eles falam assim, ó, intervenção militar sem prazo. A gente fica e não sai. A Sorbonne, ela é mais ligada aos altos cargos militares, né, às altas patentes, os generais que se acham, né, aí, superiores. E a linha dura é uma linha mais dos baixas patentes, né, aqueles caras que agem no dia a dia ali, né, que fazem a repressão, né, que vivem ali a luta contra os inimigos do regime militar, nas cidades, no campo, são aqueles que então vivem de maneira mais prática, né, esse confronto, enquanto os outros criam as ideias e coordenam, né, os movimentos ali dos militares contra os seus inimigos. Esses aí são os caras, os da linha dura são os caras que agem, tá? Isso inclusive vai virar Esquadrão da Morte mais tarde, tá? E milícia, né? Enfim. Então havia uma briga interna, esses caras, um falava que queria abrir, que não seria tão, outro fala que não pode abrir. Então esses caras, eles brigavam inclusive pela presidência, tá, no Brasil. Tem uma disputa entre esses dois grupos aí. E aqui os presidentes militares, tá? Nós estamos falando aqui do primeiro presidente. O primeiro presidente é o Castelo Branco, né? Esse cara foi um dos encabeçadores do golpe de 64, ele vai ser o primeiro presidente militar, aqui, primeiro ditador militar. Depois dele, nós tivemos o Costa e Silva. Depois do Costa e Silva, nós tivemos o Médici, e o Médici é o auge da repressão e da violência. E depois tivemos o Geisel, e o último, o Figueiredo. Então são 5 presidentes militares. E é interessante como o regime militar, a ditadura militar, ela, digamos, passa, né, por esses militares, né? O Castelo Branco é o primeiro, depois o Costa e Silva, então você tem uma escalada autoritária com os atos institucionais. No Médici chega no auge da violência e da repressão, e depois com Geisel começa a decadência do regime militar. Então a crise do regime militar começa com Geisel e chega então ao fim o regime no governo do Figueiredo. Tá? Então você tem Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, e depois começa então o regime a cair a partir do Geisel e termina com o Figueiredo. Bom, vamos então, já que a gente apontou aqui, né, os militares, vamos falar um pouquinho das fases do regime militar, né? Eu gosto de fazer essa divisão para a gente pensar um pouquinho em relação ao tempo aí, né, que os militares estiveram no poder. A primeira fase vai de 64 a 68. Essa primeira fase foi a fase em que os militares procuravam eliminar aqueles grupos que apoiaram o João Goulart e que eram vistos como perigosos e possivelmente comunistas, né? Desarticular então os setores políticos ligados ao antigo governo, João Goulart.
Então, movimentos populares, urbanos e rurais, setores, até mesmo militares que não apoiaram o golpe. E isso é um dado bastante importante, que a gente fala assim, os militares, a gente generaliza. O militar é o militar golpista. Isso não é verdade, pessoal. Não dá pra gente generalizar, falar todos os militares são golpistas. Não, nós temos resistência de militares que eram legalistas. Militares legalistas são aqueles que falam assim, não, peraí, cadê a Constituição? A Constituição fala isso aqui. Beleza, quem foi eleito? Fulano, então ele é o presidente. Eu não gosto dele, não tem problema. Qual é a função das Forças Armadas? A função, moçada, é uma função estatal. Né? Eles são obrigados a defender o Estado brasileiro. Eles não é uma instituição de governo, é uma instituição de Estado, soberania nacional. Né? Pelas regras, eles não têm nada de política, eles não devem se envolver com política, eles devem garantir o Estado. Né? O Estado ele continua independente do governo. Ele deve servir ao governo que está no momento no poder, mas garantindo sempre a soberania nacional. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós falamos aqui que tem militar que, aliás, bastante, que não defendeu o golpe de 64. Vamos fazer justiça aqui. E esses militares foram presos pelos militares golpistas, né, e muitos torturados, né, enfim, teve gente morta e também. Importante que a gente fale isso. Né? Por exemplo, o Lamarca era um militar. Depois vai para entrar para a guerrilha, não vai ser morto, ele era um militar. Ele falou, não, tá certo. Nós não estamos acima da Constituição. Entendeu? Bom, a segunda fase é uma fase já que vai de 69 a 73, é já uma fase de estabilidade, né? Aí nós chegaremos aí ao auge do regime militar, né? 69 a 73. Vejo que em 68 você tem em dezembro o AI-5, né? Que é o ato institucional mais violento, repressor. Esse período é o período então que o regime militar encontra uma certa estabilidade, mas a estabilidade se dá com a eliminação dos seus opositores. Os caras, é o período mais violento, o período mais sangrento do regime militar, repressor. Então eles eliminam praticamente os opositores, matam, torturam, prendem, expulsam do Brasil, né, com exílios. E aí consegue estabilidade. Como é que você consegue estabilidade? Na base da porrada. Entendeu? Não tem, como é que o país vive em ordem e paz, mas como é que é essa ordem e paz? Porque eu calei todo mundo. Mas você calou como? Primeiro foi a censura, mas aquele que quis falar e quis protestar, eu fui lá e, né, torturei e matei. Né? Por isso que a gente fala assim, né? Tem gente que fala, na época do regime militar, nossa, tinha ordem, tranquilidade, segurança. Como é que eles fizeram? Não importa. Violência, pancadaria, né? Censura. Né? Não, tudo bem, isso tá gostoso. Isso aí pra mim não importa. Importa é que tem ordem. Né? Não importa ter liberdade, importa é ordem. Então assim, cara, é isso. Né? Então você tem a ordem à base da violência, da intimidação. Tá? Todas as organizações de esquerda, tá? Quando eu falo de esquerda, não estou falando só socialista não, hein? Estou falando de movimentos de esquerda, são movimentos progressistas, não necessariamente. Tem alguma organização comunista? Claro que tinha. Ainda mais com essa situação aí. Mas os caras falam, lógico, vão para a luta, vão fazer a revolução e tal. Pode ser. Outros que diziam, não, peraí. Pelo menos queremos a liberdade, democracia. Tem grupos que queriam liberdade e democracia, não necessariamente uma democracia, uma liberdade socialista. Porque socialismo é ditadura. Não necessariamente também. Existem vários tipos de socialismo. Pelo amor de Deus, vamos generalizar. A gente erra quando a gente generaliza. A gente precisa ler com um pouco mais de cuidado. Precisa estudar com um pouco mais de carinho, com atenção. Pra, não falar besteira, não passar vergonha. Ou senão você não tem vergonha também, porque também, né, em era do WhatsApp, você faz pós-graduação, mestrado, doutorado em Facebook. Então a gente precisa entender um pouco isso. Vamos escutar os caras que estudaram. Vamos olhar com um pouco mais de atenção os fatos. E a terceira fase vai de 1974 a 85, que é o momento então que o regime começa a sofrer com muitas críticas. E por quê? Porque o milagre econômico, o período que teve crescimento econômico no Brasil e tudo mais, ele começa então a mostrar, né, sua verdadeira face de problemas. Então o milagre deixou de ser milagre. Né? E aí a crise econômica abala a credibilidade da sociedade, aliás, a credibilidade dos militares junto à sociedade. E aí até a mesma classe média, até a mesma burguesia começa a falar, opa, os caras prometeram paz, ordem, desenvolvimento e crescimento. Como é que está a situação? Crise.
Aí os caras começam também a falar mal dos militares, aqueles que um dia apoiaram. E aí, para tentar evitar que as forças de oposição que cresciam nesse momento aí, principalmente os grupos, as bases sociais que apoiaram o regime militar durante um bom tempo, né, que agora começam a criticar, o que faz o governo? Começa a recorrer a medidas liberais, né, liberalizantes. O que é isso? Começa a dar um pouco mais de liberdade política para ver se acalma, tá? Especialmente essa classe média. A gente vai falar sobre isso. Tá? Então assim, vocês estão me criticando, mas tá bom. O que vocês querem? A gente quer falar um pouco mais, quer liberdade política, quer voto, cansado disso. Entendeu? Então você abre um pouquinho a fim de evitar mais problemas. Tá? Mas olha o que eu escrevi. Por conta disto, a repressão política passou a ser menos generalizada. A gente não está falando que a repressão parou, que não teve gente que morreu. A gente vai falar do Vladimir Herzog, que morreu nesse momento, foi torturado até a morte. Mas assim, agora os caras não, sabe, não passam a regra em tudo. Eles vão agora mais, serão mais pontuais, pegam outro e tal. Antes eles pegavam, né, todo mundo de maneira indiscriminada, né? Uma espécie de, né, de régua grande, né? Então você não tinha ali como medir um ou outro. Ele passava a regra em todos os grupos, né? Prendia muita gente. Agora não, os caras vão ser mais, digamos, diretos, vão ser mais ali, então, né, pontuais, tá? Mas continuam tendo a violência no Geisel. Continuamos a ter violência no Geisel. Ah, o governo Geisel foi um governo mais tranquilo, né? O regime militar mais brando. Para com isso, sabe? É violento tanto quanto os outros.